A médica foi humilhada na frente de todos pelo milionário arrogante. Dias depois, ele implorou para ela salvar sua vida. A movimentada recepção do Hospital São Vicente fervilhava com sua rotina matinal, quando Camila Santos, de apenas 25 anos, chegou para mais um dia de trabalho. Seus passos eram determinados, carregando consigo a responsabilidade e o amor pela profissão que escolhera desde pequena. Os cabelos castanhos presos em um coque prático, o uniforme impecável e o sorriso gentil no rosto faziam dela uma figura querida entre pacientes e colegas. Naquela manhã de terça-feira, nada indicava que sua vida seria virada de cabeça para baixo em questão de minutos. Camila organizava os prontuários na recepção quando ouviu o som de sapatos caros batendo no piso de mármore com arrogância. Leonardo Mendes, de 35 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, adentrou o hospital como se fosse o proprietário do lugar. Alto, bem vestido e com um ar de superioridade que incomodava qualquer pessoa sensata, Leonardo carregava consigo não apenas sua fortuna de bilhões, mas também uma prepotência que havia cultivado ao longo dos anos. Seus olhos escuros examinavam tudo ao redor com desdém, como se nada fosse digno de sua presença ilustre. A situação começou quando Leonardo se dirigiu ao balcão de informações, onde Camila atendia uma senhora idosa com paciência e carinho. A enfermeira explicava cuidadosamente os procedimentos para a próxima consulta da paciente, quando o milionário simplesmente a interrompeu, batendo com força na mesa de atendimento. O que aconteceu a seguir chocou todos os presentes na recepção. Leonardo, irritado por ter que esperar alguns segundos, começou a berrar com Camila, questionando sua competência profissional. Sua voz ecoava pelo amplo salão, atraindo olhares de pacientes, familiares, médicos e funcionários que pararam suas atividades para presenciar a cena constrangedora. A jovem enfermeira, sempre educada e profissional, tentou explicar que estava atendendo outra pessoa e que seria com ele em um momento. Mas Leonardo, acostumado a ter todos os seus caprichos atendidos imediatamente, não aceitou a resposta. Sua fúria cresceu de forma desproporcional e ele começou a fazer comentários depreciativos sobre o trabalho de Camila. O momento mais doloroso chegou quando Leonardo, na frente de dezenas de pessoas, apontou o dedo para Camila e gritou que ela era uma enfermeira inútil que não sabia fazer seu trabalho. Disse que pessoas como ela não deveriam estar em posições de responsabilidade, especialmente em um hospital particular frequentado por pessoas importantes como ele. As palavras cortaram o coração de Camila como facas afiadas. Lágrimas involuntárias começaram a formar-se em seus olhos, mas ela lutou bravamente para mantê-las sob controle. A recepção estava em silêncio absoluto, todos chocados com a crueldade desnecessária que presenciavam. Alguns sussurravam entre si, indignados com o comportamento do milionário. Camila, com a voz embargada, mas ainda mantendo sua dignidade, pediu desculpas se havia causado algum inconveniente e ofereceu toda a ajuda necessária. Sua resposta gentil e profissional contrastava drasticamente com a grosseria de Leonardo, fazendo com que muitos dos presentes sentissem ainda mais raiva e desprezo pelo comportamento dele. O milionário, satisfeito por ter demonstrado seu poder, resolveu suas pendências rapidamente e saiu do hospital da mesma forma arrogante com que havia chegado. Deixou para trás não apenas o eco de suas palavras cruéis, mas também uma jovem enfermeira profundamente abalada e uma multidão de testemunhas que jamais esqueceriam daquela demonstração de desprezo e falta de humanidade. Camila permaneceu no seu posto de trabalho pelo resto do dia, mas todos podiam notar que algo havia se quebrado dentro dela. Colegas de trabalho se aproximaram para oferecer apoio e palavras de conforto, sabendo que ela não merecia o tratamento humilhante que havia recebido.
A jovem enfermeira, que sempre fora um exemplo de dedicação e gentileza, agora carregava uma ferida invisível que doeria por muito tempo. Ninguém naquele hospital poderia imaginar que em poucos dias o destino prepararia uma reviravolta extraordinária que mudaria completamente a dinâmica entre aqueles dois mundos aparentemente opostos. Se você está gostando desta história de superação e quer saber como ela continua, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos juntos descobrir como a vida pode nos surpreender de formas inimagináveis. Os dias que se seguiram à humilhação pública foram extremamente difíceis para Camila. A jovem enfermeira, que sempre havia encontrado alegria em sua profissão, agora se pegava hesitante em cada ação, questionando constantemente sua própria competência. As palavras cruéis de Leonardo ecoavam em sua mente como um eco persistente e doloroso. Durante suas horas de trabalho, Camila notava que alguns colegas a olhavam com pena, enquanto outros demonstravam admiração pela forma digna com que havia lidado com a situação. O Dr. Martinez, chefe de enfermagem, havia procurado conversas particulares com ela, oferecendo apoio psicológico e reafirmando sua importância para a equipe. Ele conhecia Camila há 3 anos e sabia que ela era uma das profissionais mais dedicadas e competentes do hospital. A história da humilhação havia se espalhado rapidamente pelos corredores do São Vicente. Enfermeiros, médicos, técnicos e até mesmo funcionários da limpeza comentavam sobre a injustiça presenciada. Muitos compartilhavam suas próprias experiências com pacientes arrogantes, mas todos concordavam que o caso de Leonardo havia ultrapassado todos os limites do aceitável. Em casa, no pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova, Camila tentava processar o ocorrido. Natália, estudante de medicina de 22 anos, ficara indignada ao ouvir o relato e havia sugerido que a irmã procurasse meios legais para se defender. Mas Camila, sempre pacífica e avessa a conflitos, preferia deixar o episódio para trás e seguir em frente. As noites se tornaram inquietas para a jovem enfermeira. Ela acordava no meio da madrugada, relembrando cada detalhe daquele momento constrangedor. A sensação de impotência diante da injustiça a consumia, mas ela se recusava a permitir que a amargura tomasse conta de seu coração. Camila havia aprendido desde cedo que guardar rancor apenas envenenava a própria alma. Durante os plantões, ela continuava exercendo sua profissão com a mesma dedicação de sempre. Mas algo havia mudado. Havia uma cautela nova em suas ações, uma segunda camada de análise em cada decisão profissional. A confiança que havia sido construída ao longo de anos de estudo e prática parecia ter sido abalada por alguns minutos de crueldade gratuita. Os pacientes continuavam a elogiar seu atendimento carinhoso e sua competência técnica. Dona Rosa, uma senhora de 78 anos que frequentava regularmente o hospital para sessões de fisioterapia, sempre fazia questão de cumprimentar Camila com um sorriso caloroso. Ela havia presenciado a cena da humilhação e, desde então, não perdia uma oportunidade de expressar sua admiração pela dignidade da jovem enfermeira. Enquanto isso, nos círculos sociais da alta sociedade paulistana, Leonardo Mendes continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Participava de jantares beneficentes, fechava negócios milionários e mantinha sua rotina de homem poderoso e influente. Para ele, o episódio no hospital havia sido apenas mais uma demonstração necessária de autoridade, algo rapidamente esquecido em meio aos seus compromissos importantes. O milionário vivia em uma cobertura luxuosa na região dos Jardins, um ambiente onde era constantemente cercado por pessoas que concordavam com tudo que ele dizia e faziam de tudo para agradá-lo. Sua visão de mundo havia sido moldada pelo privilégio e pela facilidade com que sempre conseguira resolver seus problemas
usando dinheiro e influência. Leonardo não possuía família próxima. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ele tinha 28 anos e ele nunca havia se casado, preferindo relacionamentos superficiais que não exigissem compromisso emocional verdadeiro. Sua única companhia constante era Ricardo, seu assistente pessoal e motorista. Um homem de 45 anos que trabalhava para ele há mais de uma década. A empresa de tecnologia que Leonardo dirigia empregava milhares de pessoas, mas ele raramente interagia diretamente com funcionários de níveis hierárquicos mais baixos. Sua rotina consistia em reuniões com executivos, negociações com investidores internacionais e participação em eventos sociais exclusivos. Era um mundo completamente isolado da realidade da maioria das pessoas, mas o destino, com sua forma peculiar de equilibrar as coisas, já estava preparando os eventos que mudariam drasticamente a trajetória de ambos. Forças invisíveis começavam a se movimentar, criando uma situação que colocaria frente a frente dois mundos opostos e obrigaria ambos a confrontarem verdades sobre si mesmos que preferiam ignorar. A vida estava prestes a ensinar a Leonardo que nem todo problema pode ser resolvido com dinheiro e arrogância, e a mostrar a Camila que sua verdadeira força interior era muito maior do que ela imaginava. Uma semana havia se passado desde o incidente na recepção do hospital, e a rotina parecia estar voltando ao normal. Camila havia conseguido recuperar parte de sua confiança, especialmente depois de receber elogios sinceros de pacientes e colegas que reconheciam sua dedicação exemplar. A ferida ainda estava lá, mas ela estava aprendendo a conviver com ela de forma mais equilibrada. Naquela quinta-feira, o Hospital São Vicente recebia um movimento típico do meio da semana. Camila trabalhava no turno da tarde quando recebeu uma ligação inusitada na recepção. Do outro lado da linha, uma voz feminina nervosa se identificou como Marina, assistente pessoal de Leonardo Mendes. A mulher perguntava sobre os melhores cardiologistas disponíveis no hospital, mencionando que seu chefe havia tido alguns episódios preocupantes. Camila sentiu um frio na espinha ao ouvir aquele nome, mas manteve sua postura profissional. Forneceu todas as informações solicitadas sobre os especialistas disponíveis e os procedimentos para agendamento de consultas particulares. Marina agradeceu nervosamente e desligou, deixando no ar uma sensação de urgência contida. Enquanto isso, na cobertura luxuosa de Leonardo, o milionário tentava convencer a si mesmo de que os sintomas que vinha sentindo não passavam de estresse relacionado aos negócios. Nas últimas 2 semanas, havia experimentado episódios estranhos de fadiga extrema, dores no peito que vinham e iam e uma sensação crescente de mal-estar que não conseguia explicar. Leonardo, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, recusava-se a admitir qualquer sinal de fraqueza ou vulnerabilidade. Havia cancelado discretamente alguns compromissos importantes, alegando problemas operacionais em sua empresa, mas a verdade era que se sentia fisicamente incapaz de manter seu ritmo habitual de trabalho. Ricardo, seu assistente fiel, havia notado as mudanças sutis no comportamento do patrão. Leonardo, normalmente enérgico e dominador, parecia mais irritadiço que o usual e demonstrava sinais claros de cansaço. Quando Ricardo sugeriu uma consulta médica, foi imediatamente repreendido com rispidez característica, mas pode perceber uma pitada de medo por trás da arrogância habitual. A noite daquela quinta-feira trouxe eventos que mudariam tudo. Leonardo estava em seu escritório particular, revisando contratos importantes, quando sentiu uma dor aguda atravessar seu peito como uma lâmina gelada. A sensação foi tão intensa que ele se curvou sobre a mesa de mogno, derrubando papéis e canetas pelo chão. O suor frio começou a brotar em sua testa enquanto lutava para recuperar o fôlego. Durante alguns minutos aterrorizantes,
Leonardo experimentou algo completamente novo em sua vida: a sensação de não ter controle absoluto sobre a situação. Sua mente, acostumada a encontrar soluções práticas para qualquer problema, se viu completamente perdida diante daquela manifestação física inesperada. O medo, um sentimento que ele raramente havia experimentado, começou a se infiltrar em seus pensamentos. Quando o episódio passou, Leonardo tentou racionalizar o ocorrido. Convenceu-se de que havia sido apenas um momento de estresse excessivo, talvez causado pela pressão dos negócios internacionais que vinha conduzindo. Decidiu que uma boa noite de sono resolveria qualquer problema físico que pudesse estar enfrentando. Mas o sono não trouxe o alívio esperado. Durante a madrugada, Leonardo acordou várias vezes com sensações desconfortáveis e uma ansiedade crescente que não conseguia explicar. Pela primeira vez em muitos anos, ele se viu questionando sua própria mortalidade, um pensamento que sempre havia empurrado para longe de sua consciência. Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina chegou ao escritório e imediatamente notou que algo estava errado com seu chefe. Leonardo parecia pálido e cansado, muito diferente da imagem de vitalidade que sempre projetara. Quando ela mencionou discretamente suas preocupações, ele a dispensou com um gesto impaciente, mas ela pode ver que suas palavras haviam tocado em um ponto sensível. Durante aquela manhã, Leonardo tentou manter sua rotina normal, mas cada atividade parecia requerer um esforço extra que ele não estava acostumado a fazer. Reuniões que normalmente conduzia com energia e autoridade se tornaram sessões cansativas, onde ele precisava se esforçar para manter o foco e a presença de espírito. No Hospital São Vicente, Camila continuava sua rotina, sem saber que o homem que a havia humilhado publicamente estava enfrentando uma crise pessoal que logo os colocaria frente a frente novamente. O destino estava tecendo os fios de uma história extraordinária, preparando um encontro que testaria o caráter de ambos de maneiras inimagináveis. A tempestade estava se formando, e nem Leonardo nem Camila faziam ideia de quão drasticamente suas vidas seriam transformadas nas próximas horas. O fim de semana chegou trazendo consigo uma sensação de inquietação que Leonardo não conseguia afastar. Sábado pela manhã, ele cancelou uma reunião importante com investidores japoneses, algo impensável em circunstâncias normais. A decisão foi justificada como uma reorganização estratégica de prioridades, mas a verdade era que ele não se sentia física nem mentalmente capaz de conduzir negociações de tamanha importância. Ricardo observava com crescente preocupação as mudanças no comportamento de seu patrão. O homem que sempre havia sido um furacão de energia e determinação agora parecia uma versão diminuída de si mesmo. Os movimentos eram mais lentos, o olhar menos penetrante e havia uma palidez preocupante que não podia ser disfarçada nem mesmo pelos ternos caros e perfeitamente talhados. Durante o sábado à tarde, Leonardo tentou se distrair em sua academia particular, localizada no último andar de sua cobertura. Normalmente, 1 hora de exercícios intensos era suficiente para renovar sua energia e clarear seus pensamentos. Mas desta vez, após apenas 15 minutos na esteira, ele sentiu uma fadiga avassaladora e precisou parar, apoiando-se na parede para não cair. A noite de sábado trouxe pesadelos incomuns para alguém que sempre dormira profundamente. Leonardo sonhava com situações onde perdia controle de sua empresa, onde suas decisões eram questionadas, onde ele aparecia vulnerável diante de pessoas que sempre havia considerado inferiores. Acordava várias vezes durante a madrugada, suando frio e com o coração acelerado. Domingo amanheceu cinzento, combinando perfeitamente com o estado de espírito do milionário. Pela primeira vez em anos, ele não conseguiu se concentrar na leitura dos jornais econômicos internacionais que faziam parte de sua rotina matinal. As letras pareciam borradas, os números não faziam sentido e sua mente divagava constantemente para pensamentos sombrios sobre saúde e mortalidade.
Marina havia ligado discretamente durante o final de semana para verificar se estava tudo bem, mas Leonardo havia respondido com sua típica rispidez, ordenando que ela não o incomodasse durante seus dias de folga. Entretanto, por trás da fachada de normalidade, ele estava cada vez mais assustado com os sinais que seu corpo estava enviando. A segunda-feira chegou como um divisor de águas. Leonardo forçou-se a manter uma aparência de normalidade, vestindo seu melhor terno e dirigindo-se ao escritório no horário habitual. Tinha uma apresentação crucial para potenciais investidores europeus, um negócio que poderia render centenas de milhões de reais para sua empresa. A reunião começou normalmente, com Leonardo demonstrando sua habitual confiança e conhecimento técnico impressionante. Durante 40 minutos, ele conseguiu manter sua performance impecável, apresentando gráficos, projeções e estratégias com a precisão de uma máquina bem calibrada. Os investidores pareciam impressionados e prontos para fechar o acordo. Foi então que aconteceu o impensável. No meio de uma explicação sobre retorno de investimento, Leonardo sentiu uma dor lancinante atravessar seu peito com uma intensidade que o fez parar de falar instantaneamente. O ar pareceu escapar de seus pulmões e uma sensação de aperto terrível tomou conta de todo o seu tronco. Suas pernas começaram a tremer descontroladamente. Os executivos europeus observaram com alarme crescente enquanto Leonardo se apoiava na mesa de reuniões, claramente em dificuldades. Sua pele havia adquirido uma coloração acinzentada e gotas de suor escorriam por seu rosto, apesar do ar-condicionado do ambiente. Palavras incoerentes saíam de sua boca enquanto ele lutava para manter-se consciente. Marina, que havia entrado na sala para servir café, imediatamente percebeu a gravidade da situação. Sem hesitar, ela ligou para o serviço de emergência médica, enquanto Ricardo corria para amparar Leonardo, que estava prestes a desmaiar. O homem mais poderoso da sala havia se tornado, em questão de segundos, a pessoa mais vulnerável presente. A ambulância chegou em tempo recorde e os paramédicos rapidamente estabilizaram Leonardo o suficiente para transportá-lo. Durante o trajeto até o hospital, ele permaneceu semiconsciente, murmurando palavras desconexas e demonstrando sinais claros de um quadro cardíaco grave. Seus olhos, que sempre haviam irradiado autoridade e controle, agora refletiam apenas medo e confusão. Ricardo acompanhou a ambulância em seu próprio carro, ligando constantemente para Marina para coordenar os próximos passos. A decisão sobre qual hospital escolher foi rápida. O Hospital São Vicente tinha a melhor reputação em cardiologia da cidade e era onde Leonardo precisaria receber o tratamento mais avançado disponível. Ironicamente, o destino estava conduzindo o milionário arrogante de volta ao mesmo lugar onde havia humilhado publicamente uma jovem enfermeira. Nem ele, nem Camila poderiam imaginar que, em poucas horas, suas vidas se entrelaçariam novamente de uma forma completamente diferente da primeira. A sirene da ambulância cortou o ar da tarde paulistana enquanto se dirigia em velocidade máxima ao Hospital São Vicente. Dentro do veículo, Leonardo flutuava entre a consciência e a inconsciência, seus sinais vitais oscilando de forma preocupante. Os paramédicos trabalhavam com eficiência profissional, aplicando oxigênio e monitorando constantemente seus batimentos cardíacos irregulares. Ricardo seguia logo atrás, ao volante de seu próprio carro, com o rosto tenso de preocupação. Em mais de 10 anos, trabalhando para Leonardo, nunca havia visto o patrão em estado de vulnerabilidade. O homem que sempre havia sido uma fortaleza inabalável, agora parecia frágil como cristal, e essa imagem perturbadora não saía de sua mente. No hospital, a chegada da emergência foi anunciada pelo interfone interno.
Dr. Henrique Cardoso, o chefe da cardiologia, foi imediatamente notificado sobre a gravidade do caso. Aos 52 anos e com vasta experiência em emergências cardíacas, ele sabia que os próximos minutos seriam cruciais para determinar o prognóstico do paciente. Camila estava organizando medicamentos no posto de enfermagem quando ouviu a movimentação característica de uma emergência chegando. Como enfermeira experiente, seus reflexos profissionais se ativaram automaticamente. Ela rapidamente se dirigiu para a área de emergência para auxiliar no que fosse necessário, sem imaginar quem estava chegando naquela maca. A equipe médica recebeu Leonardo com a eficiência típica de um hospital de primeiro nível. Ele foi imediatamente transferido para uma sala de emergência, onde aparelhos sofisticados começaram a monitorar cada batimento de seu coração comprometido. Dr. Cardoso examinou rapidamente os sinais vitais e solicitou uma série de exames urgentes para diagnosticar a extensão do problema cardíaco. Enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente, Camila foi designada para auxiliar nos procedimentos de emergência. Foi somente quando ela se aproximou da maca que reconheceu o rosto do paciente. O mesmo homem que a havia humilhado publicamente na recepção do hospital apenas 2 semanas antes. O choque foi instantâneo e profundo. Por alguns segundos, Camila ficou paralisada. Uma mistura complexa de emoções atravessou sua mente. Surpresa, memórias dolorosas da humilhação, mas principalmente o instinto profissional que havia sido cultivado ao longo de anos de dedicação à enfermagem. Sua formação ética não permitiria que sentimentos pessoais interferissem no cuidado de qualquer paciente, não importa quem fosse. Doutor Cardoso, concentrado no diagnóstico, solicitou que Camila preparasse os medicamentos de emergência e auxiliasse na coleta de sangue para exames urgentes. Ela obedeceu prontamente, suas mãos trabalhando com precisão automática, enquanto sua mente processava a estranha reviravolta do destino que colocava Leonardo em uma posição de completa dependência. Os exames iniciais confirmaram os temores da equipe médica. Leonardo estava sofrendo um infarto agudo do miocárdio, uma condição que colocava sua vida em risco iminente. Seu coração, que sempre havia bombeado sangue com a força de sua ambição desmedida, agora lutava para manter funcionamento básico. A ironia era cruel. O homem que sempre havia controlado tudo, agora não conseguia nem mesmo controlar o órgão vital que mantinha sua existência. Dr. Cardoso explicou rapidamente ao Dr. Martínez, que havia chegado para auxiliar na emergência, que seria necessário um procedimento de cateterismo de emergência para tentar desobstruir as artérias coronárias bloqueadas. Era uma cirurgia delicada, mas essencial para salvar a vida do paciente. O tempo estava se esgotando rapidamente. Ricardo, que havia chegado ao hospital logo após a ambulância, foi informado sobre a gravidade da situação. O assistente fiel, normalmente calmo e controlado, mostrava sinais claros de desespero. Ele ligou imediatamente para Marina, pedindo que ela cancelasse todos os compromissos de Leonardo e entrasse em contato com os melhores especialistas cardíacos disponíveis. Enquanto Leonardo era preparado para a cirurgia de emergência, Camila continuou auxiliando a equipe médica com profissionalismo exemplar. Internamente, ela lutava contra um turbilhão de emoções contraditórias. Parte dela não conseguia esquecer a crueldade que havia sofrido, mas sua consciência profissional e sua natureza compassiva falavam mais alto. Durante os preparativos, Leonardo teve um momento de semiconsciência. Seus olhos se abriram brevemente e, através da névoa dos medicamentos e da dor, ele reconheceu o rosto de Camila inclinado sobre ele. Naquele instante de vulnerabilidade extrema, algo mudou em sua expressão. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por algo que ele raramente havia experimentado: medo genuíno. Seus lábios se moveram fracamente, como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíam.
Camila notou o reconhecimento em seus olhos e, por um breve momento, os dois se olharam de forma completamente diferente de qualquer interação anterior. Não havia mais patrão e funcionária, rico e pobre, poderoso e humilde. Havia apenas um ser humano em sofrimento e outro dedicado a ajudar. A cirurgia de emergência estava prestes a começar e o destino de Leonardo dependia inteiramente das mãos habilidosas dos médicos e da dedicação da equipe de enfermagem, que, ironicamente, incluía a mulher que ele havia desprezado tão cruelmente. O centro cirúrgico do Hospital São Vicente se transformou em um campo de batalha onde médicos e enfermeiros lutavam para salvar uma vida. Leonardo foi conduzido à sala de hemodinâmica, onde Dr. Cardoso e sua equipe se preparavam para o procedimento que determinaria se o milionário sobreviveria ao infarto massivo que havia sofrido. Camila foi designada para integrar a equipe de enfermagem que auxiliaria na cirurgia. Enquanto se preparava, lavando as mãos meticulosamente e vestindo os equipamentos estéreis, ela tentava manter sua mente focada exclusivamente nos aspectos técnicos do procedimento. A complexidade emocional da situação precisava ficar em segundo plano durante as próximas horas críticas. Dr. Cardoso explicou para a equipe que Leonardo apresentava uma obstrução severa em 2 artérias coronárias principais. O procedimento envolveria a inserção de um cateter através da artéria femoral, navegando até o coração para desobstruir os vasos bloqueados e possivelmente inserir stents para manter as artérias abertas. Era uma cirurgia delicada, que exigiria máxima precisão e coordenação. Ricardo permanecia na sala de espera, caminhando nervosamente de um lado para outro. Ele havia trabalhado para Leonardo por mais de uma década e, apesar da personalidade difícil do patrão, havia desenvolvido uma lealdade genuína. Ver o homem aparentemente invencível, reduzido àquela condição de vulnerabilidade extrema, era profundamente perturbador. Marina chegou ao hospital 1 hora após o início da cirurgia, carregando uma pasta com documentos importantes e uma lista de contatos médicos especialistas que havia compilado. Sua eficiência habitual estava tingida por uma preocupação sincera. Leonardo podia ser exigente e difícil, mas ela respeitava sua capacidade profissional e sua dedicação aos negócios. Dentro da sala cirúrgica, a tensão era palpável. Os monitores mostravam os sinais vitais de Leonardo, que oscilavam de forma preocupante. Dr. Cardoso trabalhava com concentração absoluta, navegando o catéter através do sistema cardiovascular enquanto observava as imagens em tempo real no monitor de raios-x. Cada movimento precisava ser calculado e preciso. Camila auxiliava no procedimento com competência exemplar, antecipando as necessidades da equipe médica e garantindo que todos os instrumentos necessários estivessem disponíveis no momento certo. Sua experiência em cirurgias cardíacas era vasta e ela sabia exatamente quando e como fornecer o suporte necessário para otimizar o trabalho dos cirurgiões. Durante um momento crítico da cirurgia, quando o Dr. Cardoso trabalhava para desobstruir a 2ª artéria coronária, os sinais vitais de Leonardo começaram a declinar rapidamente. Seu coração estava lutando para manter um ritmo estável e alarmes dos monitores começaram a soar de forma ameaçadora. A situação havia se tornado ainda mais grave. Dr. Cardoso solicitou medicamentos de emergência para estabilizar o paciente e Camila respondeu com rapidez profissional, preparando as doses exatas necessárias. Suas mãos trabalhavam com precisão automática, mas internamente ela se surpreendeu ao descobrir que estava genuinamente preocupada com o bem-estar de Leonardo, apesar de tudo que havia acontecido entre eles. A equipe médica trabalhou durante quase 4 horas, navegando por complicações técnicas e momentos de instabilidade cardiovascular. Dr. Cardoso conseguiu desobstruir ambas as artérias e inserir stents para manter os vasos abertos, mas o estado geral de Leonardo permanecia crítico.
Seu coração havia sofrido danos significativos e os próximos dias seriam determinantes para sua recuperação. Quando a cirurgia finalmente terminou, Leonardo foi transferido para a unidade de terapia intensiva cardíaca, onde permaneceria sob monitoramento constante. Dr. Cardoso explicou para Ricardo e Marina que, embora o procedimento tivesse sido tecnicamente bem-sucedido, o paciente ainda enfrentava riscos significativos. As próximas 72 horas seriam cruciais para determinar se ele se recuperaria completamente. Camila acompanhou a transferência de Leonardo para a UTI, verificando se todos os equipamentos de monitoramento estavam funcionando adequadamente. Enquanto organizava os medicamentos que seriam administrados durante a noite, ela observou o rosto pálido e sereno de Leonardo, tão diferente da expressão arrogante que ela lembrava da recepção. A ironia da situação não passava despercebida por ela. O homem que a havia humilhado publicamente, questionando sua competência profissional, agora dependia completamente dessa mesma competência para continuar vivo. Mas Camila não sentia satisfação ou vingança, apenas a responsabilidade profunda que sempre havia sentido por cada vida sob seus cuidados. Dr. Martinez se aproximou de Camila no final do turno e comentou sobre sua performance exemplar durante a cirurgia. Ele conhecia os detalhes do incidente anterior e ficou impressionado com o profissionalismo e a dedicação que ela havia demonstrado, cuidando de Leonardo com a mesma atenção que daria a qualquer outro paciente crítico. Enquanto Leonardo permanecia inconsciente na UTI, conectado a diversos aparelhos que mantinham suas funções vitais estáveis, Camila se preparava para assumir o plantão noturno. Ela havia se oferecido voluntariamente para cuidar dele durante as horas mais críticas, quando a vigilância constante seria essencial para detectar qualquer sinal de complicação. A noite seria longa, e o destino ainda reservava reviravoltas, que testariam não apenas a resistência física de Leonardo, mas também a força moral de ambos os protagonistas desta história extraordinária de humilhação, perdão e possível redenção. A UTI cardíaca do Hospital São Vicente assumiu uma atmosfera solene durante as primeiras horas da noite. As luzes foram reduzidas ao mínimo necessário, criando um ambiente que favorecia o descanso dos pacientes críticos, enquanto os equipamentos médicos mantinham sua vigilância eletrônica constante. Camila iniciou seu plantão noturno, sabendo que as próximas 12 horas seriam cruciais para a recuperação de Leonardo. O milionário permanecia inconsciente, sedado para permitir que seu coração danificado se recuperasse do trauma do infarto e da cirurgia. Tubos e fios conectavam seu corpo aos aparelhos que monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiração, cada sinal vital, que indicava se a vida ainda lutava dentro dele. A respiração artificial mantinha seus pulmões funcionando ritmicamente, enquanto medicamentos intravenosos trabalhavam para fortalecer seu sistema cardiovascular. Camila estabeleceu sua rotina de verificação a cada 15 minutos, registrando meticulosamente todos os dados vitais em sua prancheta. Sua experiência em cuidados intensivos a havia ensinado a identificar as nuances mais sutis nas condições dos pacientes críticos. Sabia reconhecer quando algo estava melhorando ou piorando, mesmo antes que os aparelhos disparassem seus alarmes. Durante as primeiras horas da madrugada, Leonardo mostrou sinais de instabilidade. Sua pressão arterial oscilava de forma preocupante e seu ritmo cardíaco apresentava irregularidades que exigiam atenção imediata. Camila ajustou cuidadosamente a dosagem dos medicamentos, seguindo os protocolos médicos estabelecidos pelo Dr. Cardoso para situações de emergência. Às 2 horas da manhã, Leonardo começou a mostrar sinais de que estava emergindo lentamente do estado de sedação profunda.
Seus olhos se moviam ligeiramente sob as pálpebras fechadas, e ocasionalmente ele emitia sons baixos que indicavam algum nível de consciência retornando. Camila sabia que este era um momento delicado. O despertar após uma cirurgia cardíaca de emergência podia ser traumático e confuso. Quando Leonardo finalmente abriu os olhos, por volta das 3 da manhã, sua primeira sensação foi de completa desorientação. O ambiente estéril da UTI, os sons dos equipamentos médicos e a sensação dos tubos em sua garganta criaram uma experiência aterrorizante para alguém acostumado ao controle total de sua vida. Seus olhos se moveram rapidamente pelo ambiente, buscando algo familiar ou reconhecível. Foi então que seu olhar encontrou Camila, sentada ao lado de sua cama, monitorando seus sinais vitais. O reconhecimento foi imediato e chocante. O homem que sempre havia se cercado dos melhores médicos particulares, que sempre havia exigido tratamento VIP em qualquer situação, agora se encontrava dependente dos cuidados da enfermeira que havia humilhado publicamente. Leonardo tentou falar, mas o tubo respiratório impediu qualquer som de sair. Seus olhos refletiram uma mistura complexa de emoções: surpresa, constrangimento, medo e algo que talvez pudesse ser interpretado como um pedido silencioso de perdão. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava completamente vulnerável e dependente da bondade de outra pessoa. Camila percebeu imediatamente o desconforto e a confusão em seus olhos. Com sua voz suave e profissional, ela começou a explicar onde ele estava, o que havia acontecido e qual era sua condição atual. Suas palavras eram calmantes e reasseguradoras, transmitindo informações essenciais de forma que não aumentasse sua ansiedade. Durante o restante da madrugada, Camila manteve sua vigília dedicada. Ela ajustava sua posição na cama para maior conforto, verificava se os equipamentos estavam funcionando adequadamente e administrava medicamentos para a dor conforme necessário. Cada gesto era executado com competência profissional e uma gentileza genuína que contrastava drasticamente com o tratamento cruel que havia recebido dele. Leonardo, ainda incapaz de falar, observava cada movimento de Camila com uma perspectiva completamente nova. Pela primeira vez, ele estava vendo uma pessoa não através do filtro de poder e status social, mas através da lente da dependência e vulnerabilidade. A dedicação dela em cuidar dele, apesar de tudo que havia acontecido, começou a abrir rachaduras na armadura de arrogância que ele havia construído ao longo dos anos. Às 5 da manhã, Dr. Cardoso chegou para fazer sua ronda matinal. Ele examinou cuidadosamente os registros que Camila havia mantido durante a noite e ficou impressionado com a melhora gradual, mas consistente nos sinais vitais de Leonardo. A enfermeira havia conduzido os cuidados noturnos com precisão exemplar, antecipando necessidades e respondendo a mudanças sutis na condição do paciente. Dr. Cardoso explicou a Leonardo que ele havia sofrido um infarto grave, mas que a cirurgia havia sido bem-sucedida. As próximas 48 horas ainda seriam críticas, mas os sinais iniciais de recuperação eram encorajadores. Leonardo ouviu as informações com uma atenção que nunca havia dedicado a assuntos relacionados à sua própria saúde. Ironicamente, a experiência mais aterrorizante de sua vida estava se tornando também a mais esclarecedora. Quando o turno de Camila terminou às 7 da manhã, ela se aproximou da cama de Leonardo para fazer a transferência de cuidados para a enfermeira do turno diurno. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez Leonardo conseguiu mover ligeiramente sua mão em direção a ela. Um gesto pequeno, mas que carregava um significado profundo que ambos compreenderam perfeitamente. Os dias seguintes na UTI cardíaca do Hospital São Vicente foram marcados por uma rotina de cuidados intensivos e recuperação gradual. Leonardo havia sido retirado do respirador artificial no segundo dia, permitindo que ele finalmente falasse, ainda que com dificuldade e em voz baixa.
Sua primeira palavra clara foi surpreendentemente obrigado, dirigida à enfermeira que estava ajustando sua medicação naquele momento, que não era Camila, mas que recebeu o agradecimento com profissional cordialidade. Camila continuava alternando entre turnos diurnos e noturnos, dedicando parte significativa de seu tempo aos cuidados de Leonardo. Outros colegas comentavam discretamente sobre sua dedicação especial a este paciente, especialmente considerando o histórico entre eles. Mas ela respondia apenas que estava cumprindo seu dever profissional da mesma forma que faria com qualquer pessoa em estado crítico. Durante sua terceira noite na UTI, Leonardo estava mais consciente e alerta. Quando Camila se aproximou para verificar seus medicamentos, ele conseguiu sussurrar algumas palavras que a fizeram parar e olhá-lo diretamente. Eu preciso pedir desculpas, disse ele, com voz fraca, mas clara. As palavras eram simples, mas carregavam um peso emocional que surpreendeu ambos. Camila pausou sua atividade e se sentou na cadeira ao lado da cama. Era a primeira vez que eles tinham uma conversa real, desde o incidente na recepção. Leonardo continuou com dificuldade, mas determinação. O que eu fiz foi cruel, injusto. Você não mereceu aquilo. Suas palavras saíam entrecortadas, não apenas pela fraqueza física, mas pelo esforço emocional que representava admitir seus erros. A resposta de Camila foi medida e gentil. Ela explicou que havia sido ferida pelas palavras dele, mas que escolhera não guardar ressentimento. Como enfermeira, havia aprendido que todas as pessoas enfrentam momentos difíceis e que a compaixão era mais poderosa que a vingança. Suas palavras eram sinceras, demonstrando uma maturidade emocional que impressionou profundamente Leonardo. Dr. Cardoso, que havia chegado para sua verificação noturna, interrompeu discretamente a conversa para examinar o paciente. Os sinais vitais de Leonardo continuavam melhorando consistentemente, e o médico comentou que a recuperação estava progredindo melhor do que esperado inicialmente. Ele atribuiu parte do sucesso não apenas aos procedimentos médicos, mas também ao cuidado excepcional que o paciente estava recebendo da equipe de enfermagem. Nos dias seguintes, as conversas entre Camila e Leonardo se tornaram mais frequentes e profundas. Ele começou a falar sobre sua vida, admitindo que sua arrogância havia sido construída como uma defesa contra inseguranças profundas. Havia crescido sendo constantemente comparado ao pai, um empresário bem-sucedido que estabelecera padrões impossíveis de alcançar. O dinheiro e o poder haviam se tornado mecanismos de compensação para uma sensação constante de inadequação. Leonardo contou a Camila sobre a solidão de sua vida privilegiada, sobre relacionamentos superficiais baseados apenas em interesse financeiro, sobre a falta de conexões humanas genuínas. Pela primeira vez, ele estava se abrindo emocionalmente com outra pessoa, e isso estava acontecendo com alguém que tinha todos os motivos para rejeitá-lo ou desprezá-lo. Camila, por sua vez, compartilhou sua própria história. Falou sobre sua infância humilde, sobre os sacrifícios que fizera para estudar enfermagem, sobre sua dedicação em cuidar de pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Explicou que havia escolhido a profissão não pelo dinheiro, que certamente não era abundante, mas pelo propósito de fazer diferença na vida das pessoas. Durante uma dessas conversas, Leonardo perguntou por que Camila estava cuidando dele com tanta dedicação, apesar de como ele a havia tratado. A resposta dela foi simples, mas profunda. Porque toda vida tem valor, independente de como a pessoa se comportou no passado, e porque acredito que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. As palavras de Camila tocaram algo profundo na alma de Leonardo. Pela primeira vez em décadas, ele começou a questionar não apenas suas ações, mas seus valores fundamentais. A experiência de dependência total havia quebrado suas defesas psicológicas, permitindo que ele visse a si mesmo e ao mundo de uma perspectiva completamente diferente.
Ricardo e Marina visitavam diariamente, trazendo relatórios sobre os negócios e aguardando instruções. Mas Leonardo, para a surpresa de ambos, parecia menos interessado nos detalhes comerciais e mais focado em sua recuperação e nas conversações com Camila. Ele havia instruído que todas as decisões importantes fossem adiadas até que ele estivesse completamente recuperado. Dr. Martinez, observando a transformação sutil, mas notável no comportamento de Leonardo, comentou com o Dr. Cardoso sobre o poder terapêutico das interações humanas genuínas durante o processo de recuperação. Era evidente que algo significativo estava acontecendo além da cura física. Uma transformação emocional e psicológica que poderia ter impactos duradouros. Ao final da primeira semana na UTI, Leonardo havia progredido suficientemente para ser transferido para um quarto regular. Mas antes da mudança, ele fez um pedido específico ao Dr. Cardoso. Queria que Camila continuasse como sua enfermeira principal durante o resto de sua internação. Não era apenas uma questão de conforto médico. Era o reconhecimento de que ela havia se tornado uma parte essencial de sua jornada de recuperação e autorreflexão. A transferência de Leonardo para um quarto privado marcou uma nova fase em sua recuperação e em sua relação com Camila. O ambiente mais acolhedor e menos clínico permitiu conversas mais longas e profundas, criando um espaço onde a verdadeira transformação pessoal podia florescer. Leonardo havia solicitado especificamente que Camila fosse sua enfermeira principal, uma decisão que surpreendeu a administração do hospital, mas foi prontamente aceita devido à excelente evolução do paciente. Durante a segunda semana de internação, Leonardo começou a demonstrar mudanças comportamentais que surpreenderam todos que o conheciam. Ricardo notou que seu patrão falava de forma diferente, mais calma, mais reflexiva, menos autoritária. Nas poucas ligações de negócios que atendia, Leonardo mostrava uma paciência incomum e uma consideração pelas opiniões de outros que jamais havia exibido antes. Camila continuava prestando cuidados excepcionais, mas agora suas interações com Leonardo haviam evoluído para algo que transcendia a relação tradicional entre enfermeira e paciente. Eles discutiam literatura, filosofia de vida, valores pessoais e sonhos futuros. Leonardo descobriu que Camila era muito mais do que uma profissional competente. Era uma pessoa profundamente sábia, com uma perspectiva de vida que ele jamais havia considerado. Uma tarde, Leonardo pediu para que Ricardo trouxesse alguns documentos específicos de sua empresa. Quando o assistente retornou com os papéis solicitados, ficou chocado com o que Leonardo estava planejando. O milionário havia decidido criar uma fundação voltada para melhorar as condições de trabalho e salários dos profissionais de saúde em hospitais públicos. Era uma iniciativa que destinaria milhões de reais para valorizar exatamente o tipo de trabalho que Camila representava. Dr. Cardoso, durante uma de suas visitas de rotina, comentou que nunca havia visto uma transformação tão notável em um paciente. Não se referia apenas à recuperação física, mas à mudança fundamental na personalidade e atitude de Leonardo. O médico havia testemunhado muitas situações onde experiências próximas da morte causavam reflexões temporárias, mas raramente via mudanças tão profundas e aparentemente permanentes. Leonardo começou a usar seu tempo de recuperação para repensar completamente sua vida e seus negócios. Ele instruiu Marina a pesquisar organizações beneficentes, focadas em educação e saúde, expressando interesse em se tornar um filantropo ativo. Também pediu para revisar as políticas de recursos humanos de sua própria empresa, querendo implementar melhores condições de trabalho e programas de bem-estar para seus funcionários. A relação entre Camila e Leonardo continuava evoluindo de forma orgânica e respeitosa. Ela havia se tornado mais do que uma cuidadora. Era uma confidente,
uma fonte de sabedoria e uma janela para um mundo de valores que ele nunca havia considerado. Leonardo, por sua vez, estava mostrando a ela um lado vulnerável e genuíno que pouquíssimas pessoas haviam conhecido. Durante uma conversa particularmente profunda, Leonardo confessou a Camila que ela havia salvado muito mais do que sua vida física. Ele explicou que o infarto havia sido um despertar necessário, mas que ela havia salvado sua alma de uma existência vazia e sem propósito real. As palavras eram sinceras e carregadas de emoção genuína. Camila respondeu que ela havia simplesmente feito seu trabalho, mas que estava feliz em ver que ele estava descobrindo aspectos de si mesmo que talvez sempre estivessem lá, apenas escondidos sob camadas de proteção e arrogância. Ela acreditava genuinamente na capacidade das pessoas mudarem quando confrontadas com sua própria mortalidade e vulnerabilidade. No final da segunda semana, Dr. Cardoso anunciou que Leonardo estava pronto para receber alta hospitalar. Sua recuperação física estava excepcional e todos os exames indicavam que sua função cardíaca havia se estabilizado satisfatoriamente. Entretanto, a perspectiva de deixar o hospital criou uma ansiedade inesperada em Leonardo. Não pela saúde, mas pela possibilidade de perder o contato regular com Camila. Leonardo expressou sua preocupação de forma direta. Ele temia que, ao voltar para seu mundo de luxo e privilégio, pudesse gradualmente retornar aos velhos padrões de comportamento. Camila o tranquilizou, explicando que a verdadeira mudança vem de dentro e que, se ele realmente havia se transformado, essa transformação permaneceria com ele, independente do ambiente. Na véspera de sua alta, Leonardo fez um pedido que surpreendeu Camila. Ele perguntou se ela aceitaria jantar com ele, não no hospital, mas em um restaurante simples de sua escolha, como duas pessoas comuns, sem ostentação ou formalidades excessivas. Era uma proposta que transcendia sua relação profissional, mas que parecia natural, considerando tudo que haviam compartilhado durante sua recuperação. Camila aceitou o convite, reconhecendo que sua relação com Leonardo havia evoluído para uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e compreensão. Ela estava curiosa para ver se a transformação que havia presenciado no ambiente controlado do hospital se manteria no mundo real. Os preparativos para a alta hospitalar prosseguiam, mas tanto Leonardo quanto Camila sabiam que o final de sua internação não representaria o fim de sua conexão. Algo profundo e duradouro havia nascido entre eles. Uma amizade improvável que havia surgido das cinzas da humilhação e florescido através do perdão e da redenção. O dia da alta hospitalar de Leonardo amanheceu ensolarado, como se o próprio clima refletisse a transformação pela qual ele havia passado. 3 semanas após chegar ao Hospital São Vicente, à beira da morte, ele se preparava para retornar ao mundo com uma perspectiva completamente renovada sobre a vida, os relacionamentos e o verdadeiro significado do sucesso. Camila chegou cedo para seu último dia como enfermeira principal de Leonardo. Durante essas 3 semanas intensas, ela havia testemunhado uma das transformações humanas mais notáveis de sua carreira profissional. O homem arrogante e cruel que havia a humilhado publicamente havia se tornado alguém gentil, reflexivo e genuinamente preocupado com o bem-estar de outras pessoas. Dr. Cardoso realizou o exame final e confirmou que Leonardo estava completamente apto para retornar às atividades normais, com algumas restrições temporárias relacionadas ao estresse e exercícios intensos. O médico comentou que em seus 20 anos de carreira em cardiologia, raramente havia visto uma recuperação tão completa, tanto física quanto emocional. Durante os procedimentos de alta, Leonardo surpreendeu a todos fazendo uma doação significativa ao Hospital São Vicente. Não apenas uma quantia generosa para melhorar os equipamentos, mas também a criação de um fundo permanente para aumentar os salários da equipe de enfermagem. Ele explicou:
que havia aprendido o valor inestimável do trabalho dedicado desses profissionais e queria reconhecer isso de forma tangível. Ricardo havia chegado com roupas frescas e confortáveis para Leonardo, substituindo os ternos formais que normalmente usava por algo mais casual e humano. A mudança no guarda-roupa refletia simbolicamente a transformação interior que havia ocorrido. Leonardo parecia mais relaxado, mais acessível, mais conectado com sua própria humanidade. Marina também estava presente, trazendo atualizações sobre os negócios que haviam sido cuidadosamente administrados durante sua ausência. Para sua surpresa, Leonardo mostrou mais interesse nos relatórios sobre as melhorias nas condições de trabalho que havia ordenado para sua empresa do que nos números financeiros tradicionais. Ele havia instruído aumentos salariais significativos e a implementação de programas de bem-estar para todos os funcionários. No momento da despedida oficial do hospital, Leonardo se dirigiu a cada membro da equipe médica que havia cuidado dele, expressando gratitude sincera e pessoal. Quando chegou a vez de Camila, ele pausou, claramente emocionado. Não eram apenas palavras de agradecimento por cuidados médicos, era o reconhecimento de que ela havia sido instrumental em salvá-lo de uma existência vazia e sem propósito. Leonardo entregou a Camila um envelope que continha muito mais do que ela poderia ter imaginado. Além de uma bolsa de estudos integral para que ela pudesse fazer especialização em cardiologia na melhor universidade do país, havia uma proposta de trabalho como coordenadora médica da fundação que ele estava criando para melhorar as condições dos profissionais de saúde. A proposta representava não apenas uma oportunidade profissional extraordinária, mas o reconhecimento de que Camila possuía qualidades de liderança e visão humanitária que transcendiam sua função como enfermeira. Leonardo havia percebido que ela tinha o potencial para impactar positivamente a vida de milhares de profissionais de saúde em todo o país. Camila ficou inicialmente hesitante em aceitar, preocupada que a proposta pudesse ser motivada por gratidão excessiva rather than merit profissional. Mas Leonardo a assegurou que sua decisão era baseada puramente na competência e na visão que ela havia demonstrado durante suas conversas sobre melhoria das condições de trabalho na área da saúde. Na semana seguinte ao jantar que haviam planejado, Leonardo e Camila se encontraram em um restaurante simples que ela havia escolhido. Longe do ambiente hospitalar, eles confirmaram que a transformação era genuína e duradoura. Leonardo falava com paixão sobre seus novos projetos filantrópicos, enquanto Camila compartilhava sua visão sobre como melhorar sistemicamente a valorização dos profissionais de saúde. 6 meses depois, a Fundação Leonardo e Camila para a Valorização da Saúde havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do setor. Leonardo aplicava sua experiência em negócios para criar soluções eficientes e sustentáveis, enquanto Camila trazia sua compreensão profunda das necessidades reais dos profissionais de saúde. Juntos, eles haviam criado programas que beneficiaram milhares de enfermeiros, técnicos e outros profissionais em todo o país. A história deles se tornou um exemplo poderoso de como momentos de crise podem catalisar transformações extraordinárias. Leonardo havia descoberto que o verdadeiro sucesso não se media apenas em dinheiro, mas no impacto positivo que se pode ter na vida de outras pessoas. Camila havia encontrado uma plataforma para amplificar sua missão de cuidar e melhorar a vida de outros profissionais que compartilhavam sua dedicação. 1 ano após o infarto, Leonardo e Camila se encontravam regularmente para jantar, não mais como enfermeira e paciente, mas como parceiros em uma missão compartilhada e, gradualmente, como algo que ambos estavam descobrindo ser muito mais profundo. O destino havia usado a humilhação, a doença e a vulnerabilidade para criar uma das histórias de redenção e transformação mais bonitas que o Hospital São Vicente havia testemunhado. A enfermeira que havia sido chamada de inútil
havia se tornado a força motriz por trás de uma das maiores iniciativas de valorização profissional da saúde no país. E o milionário arrogante havia descoberto que a verdadeira riqueza estava em usar seus recursos para elevar e dignificar a vida de outras pessoas. Esta história nos ensina que, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira humanidade e que o perdão e a compaixão têm o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. Porque, no final, somos todos seres humanos buscando conexão, propósito e a chance de fazer diferença na vida de alguém. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.